Encontre a derivada de f de x, compare os gráficos de f com a derivada de f e use-os para explicar por que sua resposta é razoável. Nós vamos resolver dois exercícios aqui. O modo de resolver ambas é idêntico. Então, a primeira parte que eu tenho que fazer uma derivada, eu vou explicar nas duas. A segunda parte eu vou só considerar o que eu falei na primeira e aplicar isso na segunda. Então, vamos devagar. Na primeira questão aqui, nós temos essa função aqui e nós vamos fazer a derivada dela. Como é que a gente deriva isso? A gente viu isso nos exercícios anteriores, então a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Essa aqui é a derivada, ok? Olha só ela aí. A derivada de f de x é igual. Como é que a gente faz mesmo? Pega a potência, multiplica com o valor que está aqui do lado. 4 vezes 1, 4. Aí diminui 1. 4 menos 1, 3. Então fica 4x ao cubo. Menos, aí pega o 3 e multiplica com o que está aqui do lado. 3 vezes 2, 6. Diminui 1 daqui, o 3 vira 2. Mais, aqui tem o 1 do lado do x quadrado, não é? Então, 2 vezes 1, 2. Coloca o x. O grau aqui é 2. Aqui vai ficar 1 grau a menos. No caso, aqui fica grau 1, então não precisa nem escrever. Pronto. Primeira parte é derivar. A segunda é usar um aplicativo que me dê esse gráfico, tá? Não dá para ficar fazendo isso aí na mão. Olha só o desenho aí, ó. Aqui eu tenho tanto a função f de x, que é essa aqui de verde, por onde eu estou passando o meu mouse agora, tá certo? Essa é a função f de x. E essa função aqui, na verdade, ela é a derivada dessa função. Para resolver essa questão, o que você tem que lembrar? Que a derivada é a inclinação da reta tangente num ponto dado, certo? Então, o que é que você tem que enxergar nessa questão? Que, vindo aqui de trás do infinito, chegando até perto do zero, a minha função ela é decrescente. Se a função é decrescente, significa que a inclinação da reta tangente vai ser para baixo, vai ser um número negativo. Então, por exemplo, se você pega esse ponto onde está meu mouse, a inclinação da reta tangente vai ter que ser uma reta que vem descendo de cima aqui, ó, descendo de cima é redundante, né? Vem descendo, encosta no gráfico e passa de novo. Se eu escolher esse ponto bem aqui, onde está meu mouse, o gráfico vai passar raspando aqui e vai descer. Então, perceba o seguinte, quando a função tem uma inclinação da reta tangente negativa, porque ela está descendo, os valores da derivada também são valores abaixo de zero, ou seja, são valores negativos, menos 0,2, menos 0,3 e por aí vai. Então, aonde você vê a função caindo, você vai ver também que a derivada está negativa. Isso é um sinal de quê? De que, de fato, esse valor ele faz sentido. Tá? Se a função é decrescente, a inclinação da reta negativa tem que ser um valor negativo. Ok? O que mais? Quando a função está crescendo, a inclinação da reta tangente tem que ser positiva. Então, veja, aqui nesse ponto, do 1 para frente, ele está crescendo. E qualquer reta que eu passar aqui tangenciando vai ser uma reta inclinada para cima. E perceba que todos os valores da derivada depois do 1 também são positivos. Então, a inclinação da reta tangente aqui está dando para cima e os valores são positivos. Então, isso também fica interessante para mostrar que, de fato, essa é uma derivada. Função decrescente, valor da inclinação negativo. Função crescente, valor da derivada positivo. E o que mais, professor? Existem alguns momentos em que o gráfico para de cair e começa a crescer. Ou então que ele para de crescer e começa a cair. Em todos esses pontos, a inclinação da reta tangente é zero. É uma reta horizontal. Veja, aqui ó, o gráfico vai descendo sim, ele vai vindo de lá para cá, ele vai descendo cada vez mais devagar, até o momento que bem aqui no zero, a reta tangente, ou seja, a reta que passa encostando aqui nesse gráfico, é uma reta horizontal, ou seja, é uma reta que não tem inclinação nem para cima nem para baixo. E perceba, qual é o valor da derivada? No gráficozinho azul está dizendo que é zero. Então, quando o x vale zero aqui, o que aconteceu? A reta tangente está na horizontal, ou seja, a derivada é zero e o gráfico da derivada também está dizendo que é zero. Então, o que você tem que perceber? Em todos os lugares que a reta para de descer e começa a subir,
ou que ela para de subir, começa a descer, você vai ver que a derivada está dando zero. Por exemplo, aqui, ela está subindo. No exato momento que ela para de crescer, o que está dando aqui? Derivada dando igual a zero. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente aqui é zero. Aqui é a mesma coisa. O gráfico parou de descer, vai começar a subir. A inclinação da reta sendo zero. Então, está aqui o valor. Falei muito, porque é uma coisa que requer muita imaginação. Pronto. Qual é a resposta que eu te daria? Essa. Quando a função f tem uma tangente horizontal, ou seja, não está nem subindo nem descendo, a derivada está dando zero. O f de linha de x é igual a zero, certo? Quando ela é crescente, a derivada dela está dando um valor negativo, ou seja, são essas partes aqui de baixo do gráfico. E quando a função está crescendo, a derivada está dando valores positivos, ok? Essa mesma resposta eu vou usar na próxima, então já anota isso aí. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, ele quer a derivada disso aqui, vamos só derivar. As explicações eu já dei na anterior, tá? O 5, ele vai vir aqui para o lado, o grau vai diminuir 1, vai ficar x à quarta. Então, aqui fica 5x à quarta, aqui 3 vezes 2 vira 6, o grau 3 vira grau 2, diminui 1, né? Derivada de x é 1, a gente já viu isso, porque o x fica elevado a zero. Então, x elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é o próprio 1. O que mais? Derivada da constante dá zero, então não precisa colocar. Como é que fica o gráfico? Aqui está o gráfico. Aqui de azul, você tem o gráfico da função de fato, ok? Essa é a função. E aqui, de vermelho, você tem a derivada. O que você tem que perceber? Todas as vezes que o gráfico para de crescer e começa a descer, você vai ver que está aqui no zero. Você vai ver isso em todos os lugares. O gráfico aqui ele parou de subir ou parou de descer, a resposta aqui vai dar zero. Todas as vezes que o gráfico aqui está crescendo, você vai ver que a derivada vai dar um número positivo. Todas as vezes que o gráfico está descendo, você vai ver que a derivada está dando um valor negativo. Mesmos argumentos que eu usei agora há pouco. Então, não vou ficar me repetindo. E a resposta vai ser a mesma da anterior. Então, não vou falar duas vezes, beleza? Espero ter ajudado. Essa, de fato, é um pouco mais complicada.